Se eu falar para você que você tem que estudar divisão para o Enem, muitas pessoas vão quicar, dizer, pô, não preciso estudar divisão para o Enem, aprendi divisão no primário. Mas você acredita que muitas pessoas perdem a batalha para o Enem justamente por não saber dividir, não saber multiplicar com vírgula? Marlos Menezes, e hoje vamos falar sobre o medo que talvez você venha sentir na prova de matemática para o Enem. Esse medo que você venha sentir, ele pode ser uma barreira para você conseguir atingir os 747 pontos no Enem ou mais, ou talvez você possa até se aproveitar desse medo para você conseguir um maior rendimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse medo, como controlar agora, nesse vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar contigo é o seguinte: de onde vem esse medo? Por que as pessoas sentem medo? Por que você, agora, nesse momento, pode estar com medo de uma prova de matemática para o Enem? A questão é o seguinte: o medo é alguma coisa natural, é algo que já veio impresso em você, é um sentimento comum e necessário. Porque, olha só, imagine só você que você simplesmente não tenha medo de nada. Você vai, atravessa a rua e não sente medo, você vai ser uma pessoa displicente. Daí vem a displicência. A pessoa não sente medo de que algo possa dar errado. Então, o medo, ele é necessário nesse sentido. Agora, o que você tem que aprender a fazer é o seguinte, é deixar o medo sob controle. Logicamente, que um nível muito exagerado do medo, ele simplesmente não vai te fazer bem. Agora, então é importante esse equilíbrio entre o não sentir medo nenhum e sentir o medo que te trave. O equilíbrio entre esses dois extremos vai te fazer ter um medo aceitável e vai te fazer ter um rendimento maior. Porque quando você está com algum medo sob um determinado nível, sob controle, isso te faz estudar, isso te faz preparar para a prova. Melhor do que entrar na prova com aquele salto alto, né? As pessoas que acham que sabem de tudo, não estudam nada. Tudo bem, de repente ela tem até um bom rendimento, mas de repente se elas tivessem uma dose um pouquinho maior de medo, o rendimento delas seria ainda melhor, ainda maior, certo? Para aí que tem o medo. Agora, olha só, para isso que serve o medo. Uma coisa que eu queria falar aqui para compartilhar contigo é o seguinte: você sabia que existe uma historinha que eu vou te contar agora? Existem determinadas pessoas que nascem sem um determinado sentido, né? Todos nós temos 5 sentidos. E existem pessoas que nascem, por exemplo, sem o sentido do tato. O que acontece com essas pessoas? Será que existem pessoas que nascem sem o sentido do tato? Existem. E aí? Essas pessoas, elas não sentem dor. Elas se machucam, elas se cortam, elas quebram seus ossos e não sentem dor. E o fato delas não sentirem dor fazem com que elas não sintam medo que pessoas normais sentiriam em determinadas situações que envolvam um risco maior. E o que acontece? Essas pessoas correm um risco de morte maior do que as pessoas normais. Elas podem morrer porque elas ficam em lugares elevados e não sentem medo, porque nunca sentiram a dor de se quebrar. E aquilo ali constantemente leva elas a situações de perigo maior do que as pessoas comuns. Então, olha só a importância do medo aí. Olha só a importância de sentir aquele medozinho, aquele friozinho da barriga, na barriga, desculpa, antes de fazer uma prova. É para isso, para te manter focado e te manter estudando. Agora, olha aqui, como é que eu posso fazer para o medo estar sob controle? Como é que eu faço para controlar o medo? Bom, olha só. Para você ter um medo que agora está fora do controle, se você está com medo exagerado numa prova que você venha fazer de matemática, na prova do Enem, está com medo exagerado da prova do Enem que você vai fazer em matemática, quero que você pense assim, ó. Esse medo, na verdade, ele é originário de algo que você não conhece. Por que as crianças pequenas têm medo de escuro? Porque a escuridão, para elas, é um desconhecido. Você geralmente, a gente tende a ter medos fora do controle de coisas que a gente não conhece. Então, olha que coisa interessante que eu vou te falar. À medida que você vai conhecendo a matemática, menor vai ser o seu nível de medo. À medida que você vai avançando na matéria, e principalmente, muitas pessoas negligenciam isso, mas as partes
mais básicas da matemática, as operações básicas da matemática. Tipo assim, ó, se eu falar para você que você tem que estudar divisão para o Enem, muitas pessoas vão quicar, dizer, pô, não preciso estudar divisão para o Enem, aprendi divisão no primário. Mas você acredita que muitas pessoas perdem a batalha para o Enem justamente por não saber dividir, não saber multiplicar com vírgula, não saber dividir com vírgula? Vamos fazer divisão com três números, onde o divisor são três números. Essas coisinhas, essas parecem pequenas, as pessoas acham que sabem, e elas acabam, por insegurança talvez, na hora da prova, elas erram esse tipo de conta que vai fazer com que ela perca no mínimo mais tempo na prova. Ou vai levar ela para uma alternativa errada, ou vai fazer provavelmente que ela nem encontre a alternativa que ela quer lá, e isso vai fazer com que aquele plano de conseguir mais de 747 pontos se afaste. Então, o treino da matemática como um todo, principalmente da base dela, as 4 operações básicas, e depois ir avançando. Olha só, um dado interessante. Um dos assuntos que mais cai no Enem é a regra de 3, que é um assunto do ensino fundamental. E aí, olha o que acontece, não é nem no ensino médio, é no ensino fundamental. E aí, as pessoas às vezes dizem, a regra de 3, molezinha muito fácil, e vê questões do Enem e de regra de 3 e pulam, porque acham que já sabe. Só que olha só, o Enem, uma característica do Enem é o seguinte, é que eles muitas vezes eles dão uma quantidade de dados bem grande no enunciado, e muitas vezes é necessário uma quantidade bem grande também de cálculos para você chegar ao resultado. Então, é importante, sim, logicamente, se você já dominou o conceito de regra de 3, você vai dedicar mais energia para outras matérias que você não conhece. Mas é sempre importante você revisar e fazer esse tipo de questão também, principalmente se você, quando fez, das últimas vezes que você fez, você errou. E o fato de você ir fazendo questões, e ir acertando essas questões, naturalmente vai fazendo com que você tenha mais autoconfiança e assim você vai diminuindo o nível do seu medo, mantendo ele sob controle, tá? Logicamente, eu estou falando em aspectos bem subjetivos aqui, isso varia de pessoa para pessoa, até porque você não consegue quantificar em um número o nível de medo que você tem. Mas é importante que você saiba o que é estar sob controle e o que é não ter medo de determinado assunto. Se você não tem medo ou tem pouco medo sobre determinado assunto, sempre lembre de dar uma checada ali. Eu vou fazer. Isso já aconteceu comigo. Eu já fui fazer, por exemplo, prova de concurso, que eu negligenciei, por exemplo, o estudo de português. Em português, não estudei português porque achei que já sabia, era língua materna, e tinham outras matérias ali que eram muito mais complexas, que eu sabia muito menos. E eu definitivamente não sentia medo de português. E quando eu fui começar a estudar, eu vi que era muito mais complicado do que eu tinha imaginado inicialmente. E isso daí eu paguei o preço, eu paguei caro por isso, acabei não sendo aprovado no concurso justamente por causa de português. E não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que isso aconteça com você. Não negligencie matéria nenhuma. Tudo bem? É isso aí que a gente faz. Agora, olha só. Existem pessoas que têm o medo na hora da. Assim, parece que tudo fica sob controle durante o período de estudo, mas na hora da prova bate um medo que trava a pessoa. E ela simplesmente não consegue evoluir, não consegue avançar durante a prova. Deixa eu te falar uma coisa. Isso muitas vezes acontece pela forma com que a pessoa vai fazer aquela prova, pela forma com que a pessoa vai começar a resolver aquela prova. Por que isso? É importante que a pessoa resolva as questões mais fáceis. Isso é a dica mais batida de todos os tempos e que muita gente, por incrível que pareça, ainda não segue. Agora, o Enem, ele está utilizando o TRI, né, que é a teoria de resposta ao item. Então, agora, mais do que nunca, é importante você começar pelas mais fáceis. Seja na prova de matemática, seja na prova de química, de física ou qualquer outra prova, é muito importante que você comece pelas questões mais fáceis. São as questões mais fáceis que vão fazer com que você tenha um maior ganho de pontos no Enem. Não adianta nada você fazer as mais difíceis e errar as mais fáceis.
as questões mais difíceis do Enem, elas contribuem menos com a quantidade de pontos que você vai adquirir. Então, é muito importante começar pelas mais fáceis. E, além disso, do TRI, logicamente, quanto mais... se você começa por uma questão bem fácil, você tem controle, você tem domínio sobre aquela questão, e você consegue resolvê-la, naturalmente, isso num processo até inconsciente, aquilo vai te fazer ter mais confiança, autoconfiança para fazer as demais questões. Então, é imprescindível, você tem que levar muito isso em consideração. Comece pelas mais fáceis, sempre. Tudo bem, depois eu vou gravar um vídeo de como identificar as questões mais fáceis, como identificar as questões mais difíceis, quais questões pular, porque uma boa estratégia é o seguinte: você tem questões que você naturalmente vai pular, e ao pular aquela questão, você não vai saber se você vai resolver aquela questão ou não. Isso, tudo bem, não tem problema, não tem problema. O seu objetivo pode ser atingido sem você atingir a nota máxima em matemática. Não tem problema nenhum nisso. Logicamente que as pessoas que querem vagas mais concorridas, elas vão ter que conseguir um número maior de pontos. Então as questões mais difíceis vão fazer diferença para ela também. E aí sim, essas pessoas têm que ter talvez um nível de medo um pouquinho mais ajustado, um pouquinho mais elevado, para que elas consigam dar um gás maior durante a preparação. Porque o medo tem a sua contribuição para te fazer se movimentar também, né? Também tem a sua, ele pode contribuir para que você fique travado. Isso vai ser uma barreira para você. Você não pode deixar o medo te paralisar. Não pode ser isso, certo? Então, existe então o tempo, uma outra pressão que pode acontecer, principalmente se você não conseguir começar pelas questões mais fáceis, é o medo do tempo não ser suficiente para que você consiga completar a prova. E aí o que acontece? Se você está com esse medo de que o tempo é insuficiente para você fazer a prova, para você conseguir fazer toda a prova do Enem, né, todas as questões de matemática, direitinho, no tempo certo, você fizeram uma média aí que você precisa de aproximadamente 3 minutos por questão. Agora, o que acontece? O que adianta você resolver todas as questões em 3 minutos e errar a maioria delas? Olha só, é possível que você, com 20 questões, que é menos da metade, já conseguir 700 pontos. Então, é muito mais importante que você faça a questão e acerte. Daí a importância de você escolher as questões que você vai fazer na primeira passada, do que você tentar fazer a maior quantidade de questões possível. E aí, você já vai ter uma ideia diferente de como o tempo vai te pressionar. Porque, olha só, pensa comigo. Vamos supor que você entre na prova sabendo que se você acertar 25 questões, você vai conseguir 747 pontos. Não estou dizendo que é isso, tá? Que vai acontecer, por favor. Não estou dizendo que é isso, mas isso pode acontecer. Você acertar 27 questões e conseguir 747 pontos. Olha só, é diferente de você ter que fazer 45 questões. Então, o tempo ele vai ter menos relevância para você. Existem questões, e quando eu falei dos 3 minutos para fazer todas as questões, logicamente aquilo é uma média, tá? Isso é uma média. Então, existem questões que você vai fazer mais rápido, existem questões que você vai demorar mais. Mesmo nas questões mais fáceis, isso vai acontecer. Existem questões que você vai fazer bem rápido depois que você tiver treinado. Em menos de 1 minuto, é possível. Em menos de 30 segundos, é possível. Agora, existem questões que você vai ter que demorar mais tempo, até por causa dos cálculos, e você não vai poder errar em cálculo nenhum. Por isso a importância do cálculo, de você ser bastante criterioso ao armar as contas, para você não errar em cálculo. Não deixar ponto sem ser conquistado por você. Tudo bem? E também existem pessoas que, durante a preparação, elas têm o medo de que não vão conseguir dominar toda a matéria até a data da prova do Enem. Né? No caso de matemática. O conteúdo de matemática é bastante extenso, tem uma quantidade bem grande de informação para você conseguir dominar. Só que é aquilo. É possível
Você não precisa decorar aquela quantidade absurda de fórmulas, você não precisa fazer uma quantidade absurda de exercícios. Tudo bem, estou sendo subjetivo aqui. Logicamente que quanto melhor do que a quantidade de exercícios que você faz é a qualidade com que você resolve. Não a qualidade dos exercícios em si, mas a qualidade da sua resolução. O quanto que você consegue absorver daquilo ali. O quanto que você conseguiu entender o que está acontecendo na questão e não simplesmente decorar uma receita de bolo de como resolver aquela questão. Na hora de decorar as fórmulas, não decorar a fórmula pura e simples, mas também entender como a fórmula funciona, por que determinada grandeza está no denominador. Conseguir entender e ver as unidades também é importante. Na matemática não tem tantas unidades assim, né? Mas já na física, na química, é importante que você estude, entenda essas unidades, entenda as fórmulas também na matemática, demonstre algumas fórmulas. Vou contar mais um episódio meu. Eu percebi que durante a minha preparação para o vestibular, sempre uma grande quantidade de questões que envolviam triângulos poderiam ser resolvidos por teorema de Pitágoras. E depois disso, eu vi que uma outra quantidade muito grande de questões envolvendo triângulos envolviam semelhança de triângulos. Então, com esses dois, com a base bem sólida, nesses dois conteúdos de matemática, você é capaz de matar uma quantidade muito grande de questões envolvendo o triângulo. E para o Enem, isso também serve. Eu ainda te digo mais. Muitas fórmulas, elas saem da combinação do teorema de Pitágoras com a semelhança de triângulos. Então, muitas fórmulas você nem precisaria decorar. Eu não estou dizendo, olha só, quanto mais você decorar, vai te fazer ganhar tempo. Mas eu estou te falando que você não precisa decorar aquilo tudo para chegar e matar a questão do Enem. Porque o fato de você decorar também exige um tempo de preparação. E você não vai estudar só matemática. Você vai estudar várias outras disciplinas. Vai ter que estudar história, vai ter que estudar geografia, vai ter que estudar química, física, biologia. Você não vai ficar só na matemática. Então, o tempo que você vai economizar, precioso tempo, não decorando, encontrando alguns atalhos, não vou chamar de atalhos, mas formas, métodos mais eficientes de você entender todo o conteúdo melhor do que simplesmente pegar um listão e sair decorando tudo. Nem precisaria decorar se você entendesse que uma fórmula, muitas e muitas e muitas vezes, uma fórmula é derivada de outras. Entendeu? Então, o tempo de preparação, né, aquele medo de você não conseguir cobrir todo o conteúdo para chegar até a data da prova, do Enem, no caso, ele também é algo que vai te pressionar, pode ser uma barreira para você. Mas, olha só, o que eu proponho é o seguinte, é focar no método. Acreditar em um método que seja capaz de tirar esse seu medo. Um método que faça com que você chegue no seu destino mais rápido. Isso também é importante. Isso também é outra forma que faz com que seu medo diminua e fique num estágio bom. É ter método, uma metodologia para você estudar. É ter um planejamento e uma organização necessárias para que você chegue e consiga adequar tudo o que você tem que saber até a data da prova. Certo? Vamos para outro tópico aqui. Nós, seres humanos, nós não somos robôs. Então, o que acontece é o seguinte. Você hoje está num determinado nível, está num estágio que você tem um determinado humor. E esse humor, ele pode mudar amanhã. Eu digo até mais. Ele pode mudar no próximo minuto ou no próximo segundo. A gente não sabe o que pode acontecer. Eventos externos, eles têm uma influência muito grande sobre a gente. Né? Se acontecer alguma coisa fora do seu controle que você não estava prevendo, naturalmente aquilo vai mexer com as suas emoções. Naturalmente aquilo pode mexer com o seu nível de medo. Você pode sentir mais ou menos medo a partir daquilo ali. A partir do momento que aconteça uma calamidade aí que impeça a aplicação da prova do Enem, isso pode mexer contigo e te fazer travar. E te fazer perder a esperança de que aquilo vai ser possível, de que vai conseguir, porque aquilo ali vai atrapalhar o seu plano de conseguir um objetivo num determinado
período de tempo. Talvez você tenha que adiar aquilo ali. E isso causa medo e ansiedade. Mas é importante que você foque no que você possa controlar. Então, olha só que interessante. Focar no que se pode controlar é algo também que faz com que você controle bastante o seu nível de medo. Por que isso? Porque olha só, o que acontece se você quiser controlar pessoas, os outros candidatos, você quiser se comparar com outros candidatos, você não tem o menor controle do que eles estão fazendo ou do que eles vão fazer até a data da prova. Trave uma batalha contra você mesmo. É isso que você tem que fazer. Você a cada dia tem que travar uma batalha contra você mesmo. Você tem que se ligar que você tem que ser uma pessoa mais bem preparada para a prova hoje do que era ontem. E assim sucessivamente até a data da prova. E para você se manter focado nisso, é essencial que você perca a menor quantidade de tempo possível com coisas paralelas, digamos assim. Quais seriam essas coisas? Por exemplo, você vai estudar e você hoje já tinha pré-determinado estudar, sei lá, funções circulares. Vamos colocar assim. Tá lá, funções circulares. E aí, você vai estudar aquilo ali, só que cadê o material para aquilo? Você não baixou ainda, você não sabe onde está, você parou numa questão e não sabe qual foi a questão, você vai ter que procurar. Esse tipo de coisa faz com que isso diminua o tempo útil daquele teu estudo, que você programou para você estudar. Porque você não vai conseguir estudar 24 horas. É muito importante que você tenha um equilíbrio no que diz respeito ao seu tempo. É importante que você tenha saúde, que você chegue à prova do Enem com saúde e que você seja também aprovado com saúde. Então, os fatores que vão te atrapalhar, por exemplo, se você for uma pessoa que não dorme o suficiente, que se alimenta mal, isso vai diminuir o seu desempenho naturalmente. Isso, o fato do teu desempenho ter caído, isso naturalmente vai fazer com que o seu medo tenda a aumentar. Não necessariamente ele vai aumentar, mas pode ser que aumente, devido a isso. Então o que você faz? Você tenta, você tem que tentar, você tem que tirar da sua agenda, você tem que reservar na sua agenda o tempo de coisas essenciais. Sono, alimentação, lazer, muito importante. Eu já falei aqui em um dos meus vídeos que durante a minha preparação para o vestibular, eu jogava bola praticamente todos os dias. Era o tempo que eu tinha. Eu estudava praticamente o dia inteiro lá, eu ficava lá no cursinho, fazendo exercícios ou tirando dúvidas, e eu todo dia eu jogava bola. A alimentação, ela tem um impacto muito grande na memória também. Logicamente, você sabe que você vai ter que ter memória. Uma memória excelente para mandar bem no Enem. E essa memória, eu acredito que elas sejam mais importantes até nas matérias de humanas do que em matemática. Porque na matemática, por ser uma matéria de exatas, eu imagino que exija muito mais de você saber menos coisas, e a partir dessas coisas que você sabe, desse conteúdo que você domine, você chegar logicamente a outros conteúdos, eu imagino que seja isso, do que questões de história, objetivas de história, principalmente, ou de geografia. Se fosse uma prova discursiva, eu já diria diferente. Exigiria muito mais da sua lógica, mas no caso de questões objetivas, elas tendem a ser mais conteudistas. Isso vai forçar mais a sua memória. E você, já tendo uma capacidade de memorização mais desenvolvida, estudando essas outras matérias, você pode até aplicar ela na matemática lá, para decorar uma ou outra fórmula ali, que vai te ajudar na hora da prova. Certo? Então vamos lá. Agora eu vou fazer só uma recapitulação básica sobre o medo. E como manter ele, logicamente, sob controle. Vamos lá. O medo. A primeira coisa que eu falei aqui, bem rapidamente, é que o medo é um processo natural. Todas as pessoas têm, e uma grande parte dos mamíferos, dos animais aqui, tem também. Eu não sou um profundo conhecedor de animais, mas olhando para os mamíferos, você vê que, pelo menos o meu cachorrinho de estimação, ele sente medo.
Muitas vezes. Por exemplo, um som muito alto na rua ou fogos de artifício fazem com que ele sinta medo. Isso um instinto de preservação da própria espécie, preservação da própria vida. Isso faz com que ele preserve a vida dele. Se ele não tivesse esse medo, ele não seria preservado. Assim como você também. Assim como eu também. Nós sentimos medo para quando a gente vai tentar atingir alguma meta, para aquilo ali deixar a gente ligado para coisas que estão fora do nosso controle. Uma outra coisa que eu falei aqui nesse vídeo foi o seguinte, é que o medo, muitas vezes, ele está baseado no desconhecido. E quanto mais você conhece, quanto mais você avança na matéria, maior a tendência desse medo ir caindo. E você faz isso com que, criando situações que te coloquem na posição da prova. Um bom modo de fazer isso são os simulados. Você pode fazer uma série de simulados, se programar para fazer uma série de simulados, e nesse período, enquanto você estiver fazendo os simulados, você vai estar naturalmente sentado lá no modelo, você se programar para fazer um determinado número de questões, parecido com o número de questões que você vai ter que fazer no dia da prova do Enem. Você vai ter que ficar sentado naquele período de tempo, e aí, depois de você ficar sentado naquilo ali, você vê qual foi o seu desempenho. E aí, supondo, você foi muito mal naquele desempenho. Isso daí é uma forma de você ficar com medo da prova. Pode ser que isso te deixe com muito medo, pode ser que isso te trave. Agora, olha só, é importante que aí você não pare, que você persista, que você continue trabalhando. Por quê? Esse nível de medo, esse medo, você tem que utilizar ele a seu favor. Primeiro, você tem que saber que todo mundo já tomou pancada na vida em algum momento. E aquilo ali vai te servir para abrir os olhos, para você entender o que te fez cair naquele momento. O que te fez ir tão mal naquele momento? Por que você não foi bem nesse simulado? Você tem que utilizar isso aí como combustível para você ir atrás e corrigir os problemas durante esse processo. E não travar. E a única forma que você vai superar isso daí é continuar no método, é continuar fazendo exercícios chaves, continuar entendendo como eles funcionam, para aí sim, aos poucos, ir diluindo esse medo e mantendo ele e colocando ele no nível ideal. É assim que funciona. Uma outra coisa que a gente falou aqui é o tempo de preparação. Durante o tempo de preparação da prova, o medo que você pode vir a sentir de não conseguir controlar todo o conteúdo. E para isso, o que você tem que fazer? Simplesmente ter uma organização, ter um método de abordagem de todo esse conteúdo para você chegar bem até o dia da prova e conseguir fazer o que tem que ser feito, que são os 747 pontos ou mais. Além disso, a forma com que você vai resolver as questões durante a prova. Isso daí é essencial. Essencial. Se você resolver na hora que as questões aparecem na tua frente, meu amigo, sinto muito, mas você tem uma propensão muito grande a cair do cavalo. Não faça isso. Comece pelas mais fáceis sempre. Aí você já vai conseguir garantir a maior pontuação com as mais fáceis e, além disso, você vai aumentar a sua autoconfiança durante a prova. E para agora, em relação a isso, eu quero deixar mais uma dica. Muita gente trava totalmente durante a prova. Seja pelo tempo, por causa do tempo, seja porque acha que não está sabendo de nada. E às vezes a pessoa tem até um conteúdo, já está dominando um conteúdo bem considerável da prova, tem condições de ir bem na prova e mesmo assim ela trava. Então o que ela tem que fazer? Naquele momento ali, nesse momento de pressão que ela está sentindo, o ideal seria que ela parasse de fazer a prova. Então, o que eu recomendo é o seguinte: se você travou, se você está em branco, folheando muito a prova e nem sem saber por onde começar, você está começando. Já aconteceu isso comigo, inclusive, de eu ler questões inteiras e simplesmente não entender nada. Por quê? Porque eu estava totalmente travado. Então, como proceder? Simplesmente fecha a prova e respira. Feche os olhos. Fique assim durante 1 minuto. 1 minuto. Sem fazer nada. Tentando controlar a sua respiração. Isso vai fazer com que o seu nível de ansiedade naturalmente diminua. Seu nível de ansiedade pode naturalmente diminuir e aí sim você vai ter um controle maior sobre a prova, sobre as suas ações. Isso é uma coisa que eu fortemente recomendo. Então não deixe que durante a prova esse estado
de travamento te domine. Agora, além daquele medo geral que você tem para resolver cada questão que pode acontecer, existe um medo específico que algumas pessoas sentem quando vão encarar uma questão muito grande ou que tem uma quantidade muito grande de dados. A gente vai abordar isso melhor aqui em outros vídeos, quando eu for falar mais do método para resolver as questões, tá? Mas o que eu quero falar para ti aqui agora é o seguinte: quando a questão é muito grande e tem uma quantidade de dados, não necessariamente é uma questão que você tenha que pular. Cuidado. Não é pelo fato do texto ser... Pode ser até um indicativo, mas não necessariamente é um motivo pelo qual vai fazer com que você pule aquela questão. Se você deu uma lida rápida nela e você viu que ela é uma questão que dê para você fazer, é um conteúdo que você domina, e a quantidade de dados que ela oferece ali é algo que te deixa com um determinado medo desconfortável, o que você tem que fazer é o seguinte: a resposta é bem natural, bem rápida em relação a isso e óbvia até. É a organização. A organização daqueles dados que ele te deu durante a questão. Eu já falei em outro vídeo aqui, e eu vou abordar bem mais especificamente, quando eu falar de métodos para resolver as questões, que, por exemplo, se o cara te deu um determinado horário, ou vários horários onde acontecem eventos, aquilo ali está se sugerindo, eu sugiro a você que faça uma linha do tempo, para que você organize o que acontece em cada horário. E você consiga, em cada horário, colocar aquelas informações. Se forem questões de regra de 3, e se forem regra de 3 composta, é importante também que você organize aquelas informações de maneira adequada na tabela, não esquecendo de diferenciar as grandezas diretamente das inversamente proporcionais, e por aí vai. Cada tipo de questão exige um determinado nível de organização. E o fato de você se organizar para resolver aquela questão, depois que você chega no determinado nível de organização, que te faz te ajuda até a entender melhor aquela questão, naturalmente, o seu medo tende a diminuir. Isso eu estou falando num processo durante a prova, da guerra durante a prova. Então, olha só que coisa interessante. Você vai ter o medo natural, que eu estou te dizendo que talvez você tenha, e eu estou te dando uma forma de você controlar esse medo durante o processo, durante a guerra lá, da prova. É simplesmente batendo de frente com essa questão e tentando controlar esse medo, simplesmente resolvendo a questão, organizando ela e começando a resolver. Agora, uma coisa também que acontece muito é o seguinte: quando o seu nível de ansiedade, o seu nível de medo durante a prova está muito alto, as chances de você errar em coisas mais simples aumenta também. Então, erros de contas acontecem muito devido a isso, devido ao alto nível de ansiedade e o medo. Então, mais um motivo para você diminuir isso daí. Então, se você é uma pessoa que está travando muito durante a prova, mais um motivo para você fechar a prova durante um determinado período de tempo. Você relaxar. Se você puder se alimentar durante a prova, comer alguma coisa, esse é o momento, você fecha, bebe uma água, come alguma coisa, espera um pouco aquela ansiedade passar só com a respiração, e aí sim você prossegue. Não deixe que isso aí chegue num nível totalmente incontrolável. Tem gente que fica brigando com a prova durante todo o período de tempo. E aí, o que acontece? Você acha que vai perder aquele tempo que você vai ficar parado? Não. Se você ficar nesse processo de travamento, né, esse medo aí angustiante durante toda a prova, simplesmente o seu resultado vai ser muito ruim. Não deixe isso dominar. Então, tudo bem. O vídeo de hoje vai terminar por aqui. Desejo a todos aí um nível adequado do seu medo, que você consiga utilizar esse seu medo a seu favor e não como uma barreira, que o medo não seja uma barreira para você, mas seja sim um motivador, que seja algo que te faça correr atrás do que você desconhece, e nas crianças é o principal medo que acontece, e que você, uma vez atingindo isso, você consiga, com a sua persistência, chegar até o seu objetivo final e atingir o tão sonhado resultado lá na prova do Enem, uma nota alta, mais de 747 pontos de 6. Tá bom? Um grande abraço a todos aí e continuem estudando. Tchau, tchau.